consciente, inconsciente e subconsciente. Para entendermos e começarmos a desenvolver a nossa tríade, é importante saber que é individual e depois ela se torna coletiva. De que forma? Começa por cada indivíduo, cada um com a sua necessidade de encontrar suas respostas anteriores. Toda conexão, ela é física e é etérica. Quer dizer, ela é consciente e inconsciente. Todas essas formas de comunicação estão ao nosso dispor. Ela pode ser presencial ou não. Conversar à distância com outras pessoas, isso pode ocorrer quando essas duas pessoas têm a consciência da possibilidade e pratica esse fato, exercita isso, desenvolve isso. Queira ou não, a conclusão e certeza de que esse exercício, essa prática, ela está sendo realizada, hoje não é difícil, hoje é muito prático. Basta você trocar um WhatsApp, depois do exercício, fazer uma ligação e verificar. E aí, nós falamos sobre isso, escrever sobre isso, etc. Para você provar de que esse exercício que você está fazendo é real. As coisas, todas elas começam a se desenvolver quando nós começamos a praticar. Tudo se desenvolve e se aperfeiçoa quando exercitamos e quando obtemos consciência que ela existe e faz parte da nossa formação física e psíquica. Aliás, esse potencial, essa potencialidade já existe em nós, no nosso eu, há muito tempo. E na verdade, ela começou a ser desenvolvida quando iniciou o desenvolvimento do nosso eu. E isso já tem alguns milênios. Antes desse iniciar do nosso eu, nós vivíamos no coletivo. Assim como os animais, os minerais e os vegetais. Nada diferente. Nós tínhamos muito mais autonomias, obviamente, mas vivíamos num coletivo. Por exemplo, esses filmes de ficção, todas essas histórias fantásticas que nos contam, esses caras são inteligentíssimos? São de uma imaginação fora do comum? Na nossa visão, sim. Mas isso nada mais é do que literalmente acesso ao subconsciente dele, sabendo ou não sabendo. Eu não sei se eles têm consciência disso, eu não sei se eles deitam, relaxam e entram numa imersão e começam a visualizar as coisas e traz isso para frente. Eu não sei como eles trabalham, mas que tudo isso vem literalmente do subconsciente dele. Com a consciência dele, ele cria o inconsciente e aí cria-se toda essa fantasia. Por exemplo, se eu fosse religioso, eu faria rituais para entrar em contato com as entidades. Adentraria dimensões, teria contato de primeiro, segundo, terceiro grau. E estou negando a existência de tudo isso, dos contatos de primeiro e de segundo grau, de adentrar as dimensões, das religiões? Não, eu não estou negando nada disso. E ao mesmo tempo, sim. Por onde eu não nego? Porque é real para quem acredita. Por o número de humanos que faz parte daquela egrégora que acredita que aquilo é real, E é assim que ela conduz a vida dela, as ações dela, mesmo de acordo ou não de acordo, concordando ou não concordando, adentrando ou não adentrando, não importa, ela segue. Aquilo são as regras de base das verdades absolutas dela. Então, para elas, ou melhor, isso é uma verdade. E não é uma verdade para quem não tem essas bases, tem outras bases, tem outras crenças, outros deuses, outras formas de adentrar nesse subconsciente. Todos os exemplos acima
só ilustram a nossa grandiosidade. Mas para voltarmos a usar nossas capacidades e nos tornarmos grandes novamente, temos que desenvolver a nossa tríade. Quando eu digo grandes novamente, é porque nós já fomos e já vivemos com esses humanos que hoje, para a nossa consciência, diríamos que eles são especiais, que eles são super-humanos, que eles são deuses, que eles são extraordinários, etc. Ok? A nossa razão está no nosso consciente. A nossa imaginação está no nosso inconsciente. Tudo que está ali é uma criação da nossa razão com as memórias do nosso inconsciente. Por não ter essa consciência, a gente cria todo esse inconsciente. E todas as nossas verdades estão no nosso subconsciente. Por exemplo, para você poder equilibrar o que você é com o que você gostaria de ser, que é o seu inconsciente, que é a segunda pessoa que existe em você. E ainda temos uma terceira que chama subconsciente, que é a memória de tudo que você já foi. E parte dessa memória ajuda você a criar essa pessoa que chamamos de inconsciente. E também ajuda a criar a pessoa que somos nós, que é o nosso consciente, né? Que é a da tríade, né? Nós somos a primeira pessoa da tríade, a segunda pessoa da tríade é o nosso inconsciente e a terceira pessoa da tríade é o nosso subconsciente. Tudo isso é o mesmo. Tudo isso é você mesmo. Não podemos esquecer desse inconsciente. É criado por nós mesmos. Percebam que, se começar a refletir e pensar a respeito dessas possibilidades, você vai perceber que todo esse imaginário de energia, de ficção, de deuses, de espírito, de santos, enfim, de todas as crendices, elas não passam de criações humanas. Elas eu não afirmo que elas não são verdadeiras, elas são verdadeiras, mas elas são verdadeiras para quem as seguem, para quem as tem como base. Obviamente, nós estamos, por exemplo, num país, que é o nosso Brasil, que a população é gigante cristã, né? A base é cristã. O Ocidente numa base inteira, então essa egrégora é gigantesca. Mas vamos e venhamos, dentro dessa egrégora gigantesca cristã tem diversos derivados de religiões menores que, queiram ou não, a sua base também é cristã. Enfim, tudo isso é real para aqueles que acreditam e não é real para aqueles que não acreditam. De uma forma ou de outra, tudo isso se baseia em fé. Por exemplo, todo esse imaginário, todo esse subconsciente, todas essas religiões, todas essas verdades, nada disso é provado. Tudo isso é no inconsciente coletivo que tem como verdades. E o que faz com que essas coisas se tornem realidades? A fé. O nome que foi dado para isso é a fé. Porém, a fé também é uma criação humana, né? Então, se você mudar o número de pessoas que pensam em X e começam a pensar em Y, eles começam a construir uma realidade Y. E a realidade X deixa de existir e deixa de ser verdadeiro para esse grupo que começou a acreditar na realidade Y. E assim, numa egrégora pequena, como numa egrégora tamanho do planeta. Isso não muda. A fé humana, ela é forte, ela é grande, ela é de potencialidade. Por quê? Porque o ser humano é forte, o ser humano é grande, o ser humano é de potencialidade. É esplêndido toda essa capacidade de criação humana.
É muito gigante. E isso tem que ser o foco desse nosso áudio. Esse coletivo, ele inicia-se com o individual, pois a realidade física é criada no coletivo. As pessoas falam muito em dimensões. Eu não sou muito adepto às questões de dimensões. Por quê? Porque as dimensões, para mim, são compreensões, são lembranças, são memória. Olha, por exemplo, para o universo, na verdade isso deveria ser indiscutível, né? Não deveríamos discutir sobre isso, mas enfim, é bom explanar isso. O ser humano que imagina que estamos sozinhos no universo é uma coisa muito ingênua, para não falar estúpida, né? Que existe na humanidade. Né? É achar que estamos sós nessa imensidão. Na verdade, ela acaba sendo pretensiosa demais, né? É absurdo achar que tudo isso é somente para nós. Não faz sentido algum manter isso em nossos pensamentos. Reflita a respeito, com um pouco mais de clareza. Se tudo esse universo gigantesco existe somente para nós, vamos e venhamos, somos extremamente insignificantes perto de tudo isso, né? Não faz sentido. É só uma questão de refletir. Esse assunto de estarmos sós, de não estarmos sós, de reencarnação, de estarmos sós, de não estarmos sós, de reencarnação eu vou falar muito ainda. Eu não toco mais nesse assunto, tá? Porque as coisas elas são lógicas. Parar para refletir é verificar a lógica da existência de tudo isso. Não tem como mudar. Tudo que existe nesse inconsciente é criação da bagunça entre nossa memória e o nosso consciente. A consciência, a não consciência da existência e influência do nosso subconsciente torna impossível ter equilíbrio emocional, físico e psíquico. Por esse motivo, toda a bagunça, por isso eu falo bagunça, porque é bagunça, né? Quando você vive sem consciência do que é o seu subconsciente, do que é a sua consciência e do que é o seu inconsciente, como você vai ter um equilíbrio emocional? Não tem como, sem pensar que não podemos esquecer do detalhe que nós vivemos o que sentimos. Então, a bagunça é maior ainda. A nossa memória não é a nossa memória da vida anterior. Também é, mas não é somente ela. São todas as nossas vidas anteriores. Temos nossa consciência vívida. Por exemplo, no nosso consciente, temos as memórias latentes. A que nós usamos para lidar, para viver no dia a dia, dialogar, etc. e tal, né? No nosso subconsciente, a mesma coisa. As memórias mais latentes, mais vívidas, são as que foram significativamente mais emocionantes para o indivíduo, para você que viveu. Então elas vão estar mais latentes, mais vívidas, e outras mais ao fundo. Então não temos memória clara de todas as nossas vidas anteriores. Para acessarmos com maior minúcia essas vidas, é necessário a prática da meditação da imersão. Por quê? Porque com a prática da meditação e da imersão, você vai adentrar essas vidas. E você perceberá, quando você fala de inconsciente, subconsciente, pensamento, criação, imaginação, imersão, você consegue realizar, por exemplo, visualizar a história de uma vida de 70 anos, vamos dizer assim, em 30 minutos, em 15 minutos.
É tudo muito rápido, tempo e espaço, não tem essa história do tempo e o espaço do outro lado não existe? Não tem. Todo mundo que pratica uma meditação, todo mundo que pratica uma meditação de reflexão, uma meditação de imersão ou qualquer outro tipo de imersão, percebe notoriamente que quando ele se torna espectador de alguma história que ele está adentrando, ele está fazendo a sua imersão dentro dessa história, ele vê essa história de uma forma ele não tem a sensação de ser rápida, mas quando ele volta dessa meditação, ele percebe que ele gastou 15 minutos, mas ele visualizou uma vida inteira e muitas vezes, muitas cenas de vidas, de várias vidas, e cenas de tempo, não o tempo e o espaço é muito mais rápido. Nossas memórias subconscientes geram reflexo no nosso dia a dia, da mesma forma que nossa memória atual. No nosso consciente, essa memória consciente que vai para o nosso inconsciente, elas são as mais perigosas e influenciadoras nas nossas emoções. Por quê? Elas foram adquiridas no nosso primeiro setênio, boa parte delas, e do nosso segundo. Toda ela foi adquirida basicamente no primeiro setênio e no segundo. E por que elas são mais perigosas? Porque elas foram criadas por nós mesmos. Elas já são criação da não informação do nosso subconsciente. Você percebe que o nosso inconsciente ele é formado pelas regras e doutrinas e etc, 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 que nós recebemos aqui. E normalmente ela vai contradizer, ela vai de contra uma boa parte do que está no seu subconsciente. A sua memória do seu subconsciente, a sua consciência do seu subconsciente é muito maior, ela é muito mais clara. Normalmente essas memórias inconscientes as temos com verdades absolutas e não temos bagagem para termos verdades absolutas. Na verdade, nós temos bagagens para isso, mas nós temos primeiro começar a acessá-las com consciência e assim começar a desenvolver o equilíbrio da sua tríade. Aí nós começaremos a ter algumas verdades absolutas e essas verdades absolutas, elas serão pessoais, individuais, né? Por exemplo, quando a gente faz essa meditação imersiva, né? Quando a gente faz essa meditação imersiva, quando você vai para o local onde você está fazendo a sua imersão, existe um Zeitgeist. O que é Zeitgeist? É a tendência, é o espírito do momento. Então, quando você está lá presenciando uma cena sua, uma realidade que você viveu, existe um espírito que predomina, o sistema que predomina, tá? Para você entender, isso é o Zeitgeist. Ele tem o que predomina. Quando você está visualizando isso, você inconscientemente você está acessando todo esse Zeitgeist, todo esse sistema, todo esse espírito que predomina na coisa. Isso te traz como reflexão e conhecimento. Enquanto não tornarmos essas memórias e não desenvolvermos o conhecimento, esse equilíbrio da nossa tríade não irá existir. O universo ele só se abrirá para nós e nós só nos abriremos para este universo todo quando nós, humanos, começarmos a nos ver e viver como unidade. Fora do planeta Terra, nós somos uma unidade. Nós só somos coletivos aqui na Terra. E nós ficamos nessa briga e disputa. Mas enfim, briga e disputa já sabemos o que é. É um sistema, é um Zeitgeist, né?
e é mantido por nós mesmos. Somos uma espécie única. Fora do nosso planeta, somos unidade. O foco aqui não é no humano, é no sistema, é no Zeitgeist. Precisamos dar a atenção com quem conversamos praticamente o tempo todo, que é nós mesmos. É o seu eu superior, é a sua tríade. Você que é seu consciente. Ou melhor, seu consciente é o seu anjo, né? Porque tudo que você vai falar, você vai se orientar, você vai se aconselhar, vai se basear nas regras todas que você tem e recebeu aqui. O seu inconsciente é o seu anjinho. É o seu diabinho. Por quê? Porque ele é formado parte pelo seu consciente e parte pelo seu subconsciente. Então ele é conflito. Ele nunca vai bater muito com o que você deseja e o que você quer. Tanto que se formos ouvir a nossa vozinha aqui dentro ao pé da letra, para muitos faremos coisas absurdas. Não, isso não faz, isso não pode, isso é feio, isso não rola, não é assim. Não é assim que funciona. Porque é. A espécie única no nosso planeta, ela é desenvolvida num todo, mas o todo, ele é individual. Todos eles estão dentro de você e é você. Nosso inconsciente é criado por nós mesmos. Ele é a criação da nossa incompreensão. A variedade que fomos e somos é enorme. Variedade que eu falo é essa espécie mesmo, né? Se você nasceu ali, você é japonês. Se você nasceu lá, oriental, ocidental, africano, negro, branco, amarelo, azul, roxo, enfim. Isso é variedade. E se formos mergulhar na antiguidade, a variedade eram literalmente até físicas. Já fomos bem diferentes, já tivemos uma variedade física muito grande, mas tudo isso também é humano. Não muda. Desenvolver tudo isso é um passe de mágica? Não. É uma pena não ser, mas não é. É um exercício que cada um tem que começar a praticar por si só. Esse é o mergulho para o seu eu. Esse é o autoconhecimento. Basta você começar a praticar e fazer o seu. Gostou do canal, gente? Por favor, fortalece ele aí, dá o seu joinha, adiciona o sininho, assim, quando eu colocar outro vídeo, outro áudio, você será notificado. Espero revê-los novamente e espero estar ajudando a dar um pouco de resposta às pessoas que buscam essas respostas interior. E o que eu posso dizer seriamente é que todas essas verdades que são minhas, elas só serão de vocês ou de quem quiser se você praticar a sua meditação reflexiva e a sua meditação de imersão. Eu não aconselho ninguém praticar a meditação de imersão antes de praticar a meditação reflexiva. Porque a meditação reflexiva é uma coisa que você vai fazer semanalmente, uma vez por semana, e basicamente pelos seus próximos 10, 15 anos. Tem muita coisa que você precisa fazer e esclarecer dentro de você. Enfim,
Estou aqui para dar um respaldo, mas as suas verdades absolutas, a sua memória, o seu conhecimento, quem vai acessar e quem terá é você. Não sou eu que lhe darei, nem ninguém. É você.